Bom dia, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, num dia tão especial. Quero começar parabenizando todas as mães por esse dia. E o meu desejo é mesmo repartir, né, um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, né, do que a gente tem estudado como igreja. Se você nunca me viu pregar aqui, você saiba que eu sou uma das pessoas que mais prega nessa igreja. Desde 2012, eu prego pelo menos uma vez por mês. Então, se for fazer pontos corridos, eu já empatei com o Marcão. Mas é porque eu prego no Geração Sal, né? Mas hoje vocês vão poder me ouvir aqui um pouco. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, Deus já tinha colocado no meu coração em um outro momento. E quando o Vivaldo foi me falar o tema, eu falei, Senhor, realmente é o Deus que testifica, né? Que o que Deus tinha colocado no meu coração era exatamente o que a gente vai entender hoje, né? Aqui nessa palavra. Então, se você nos visita hoje pela primeira vez, eu quero te contar que a nossa igreja, nós estudamos, nossas pregações acontecem em formato de séries, né? Então, nós temos séries de pregação, onde a gente se aprofunda na leitura de um livro, né? E isso é extremamente rico e nos faz crescer muito em unidade, fé. Então, durante muito tempo, a gente vai lendo, né, de forma mais profunda sobre alguns temas, sobre alguns livros. E Deus fala muito ao nosso coração nesse tempo. É algo muito maravilhoso. E a nossa série atual é a série O Valor do Um, onde a gente tem mergulhado, né, ainda vai mergulhar nas parábolas de Jesus. Jesus é, sem dúvida, né, a pessoa mais excepcional que já passou por essa terra. Mas Jesus, ele sempre se preocupou em ensinar de uma forma criativa, de uma forma que fosse entendível, né? Então, ele usava as parábolas. Se a gente for buscar o significado grego da palavra parábola, seria como colocar ao lado. Então, é como se Jesus colocasse, né, uma situação fictícia ao lado de um ensinamento que ele gostaria de ensinar naquele momento. Então, nenhuma parábola é falada de forma solta na Bíblia, né, de uma forma aleatória, mas ela sempre está ligada a algum ensinamento que Jesus tinha para aquele tempo. E as características da parábola, né, são sempre as características, né, do próprio Cristo, de ensinar com amor, de ensinar com misericórdia, né, com cuidado. Então, isso é extremamente maravilhoso. E hoje a gente vai estudar uma parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 13. E eu quero que vocês abram comigo. E essa é a parábola da figueira estéril, ou da figueira infértil, como ela é conhecida. Então, vamos ler juntos. A gente vai começar a ler Lucas 13, no versículo 6, que diz assim: Então Jesus contou esta parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e muitas vezes veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela. Porém, nunca achava nada. Finalmente, ele disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Corte-a, pois ela está ocupando o lugar que poderemos usar para outra coisa. O homem, né, o vinheiro que cuidava da vinha, respondeu: Dê a ela mais uma oportunidade, e eu lhe darei uma atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, senão eu a cortarei. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, como a Tua palavra diz, de forma viva e eficaz, falar ao nosso coração, revelar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para consolo, para exortação, para direção, e que a gente possa sair daqui, Senhor, conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade, e conscientes de tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para que a gente pudesse multiplicar. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, que eu possa realmente ser um instrumento do Senhor, que nada que saia da minha boca não seja nada além do que o Senhor quer revelar para essa igreja hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. E quando a gente vai olhar, né, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente sempre começa a pensar, né, e avaliar o contexto em que aquele texto foi inserido.
Então, esse texto está no livro de Lucas, né? E os historiadores acreditam que Lucas, ele não andou com Jesus, né? Ele relatou, ele através de relatos de outros evangelhos, como o de Marcos, né? De conversar com outras pessoas, Lucas relatou de forma muito detalhada algumas questões que Jesus, né? Do tempo de Jesus aqui na Terra. Então, o livro de Lucas, ele é um livro cheio de parábolas, ele conta muitas parábolas. E algumas, por exemplo, como a do bom samaritano, só estão nesse livro. E aí, o outro contexto que a gente também precisa ver, quando a gente vai ler esse texto, é entender o momento em que Jesus ensinou essa parábola. Então, quando a gente começa a ler o capítulo 13, lá no versículo 1, Jesus estava lá e algumas pessoas chegaram até Jesus para contar que Pilatos tinha mandado matar alguns galileus. E a forma como ele matou não foi uma forma, vamos assim dizer, comum. A Bíblia conta que o sangue dos galileus se mistura ao sangue do sacrifício dos animais que eles estavam sacrificando naquele momento. Então, era uma cena assim, meio horrorosa, meio grotesca, assim, extremamente impactante. Então, eles chegam até Jesus para comentar isso, e a resposta de Jesus, como sempre, ela é uma resposta que leva à reflexão. Jesus fala para eles, vocês acham que esses galileus que foram mortos, eles são mais pecadores e por isso eles mereciam ser mortos? E aí Jesus fala, todos que não se arrependerem irão perecer. E Jesus ainda cita um outro evento que a Bíblia não traz mais detalhes, mas ele fala, aqueles homens, né, os 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, eles eram piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. Mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Então, a resposta de Jesus, ela traz já logo um convite a uma reflexão acerca do arrependimento. Quantos de nós não temos a nossa visão de olhar para um vídeo como esse da igreja perseguida e pensar, mas também, né, o Oriente Médio, eles buscaram isso, eles são pecadores, né? Quantas vezes nós estamos revestidos, né, da nossa capa de bom cristão, de pessoa que faz tudo certo, e a gente olha para um irmão nosso que está numa dificuldade ou numa realidade extremamente vulnerável e difícil, e a gente fala, nossa, mas o que será que ele fez, né, para acontecer isso com ele? Quem aqui já ouviu isso, né? Eu já ouvi. Nossa, mas o que será que você fez que aconteceu isso com você? E de antemão, antes de começar a falar qualquer coisa, Jesus fala, todos nós somos pecadores e todo mundo que não se arrepender irá perecer. Então, Jesus já começa de uma forma muito clara, explanando a sua misericórdia, né? De que ninguém padece de algo porque pecou, né? Mas todos nós precisamos nos colocar diante de Deus e nos arrependermos. E aí, na mesma hora, Jesus começa a contar essa parábola. E nessa parábola, a gente tem 3 personagens, né? E eu queria caminhar com vocês por esse texto, como se a gente estivesse olhando da ótica de cada um desses personagens. Então, nós temos lá o dono da figueira, né? Que é aquele que plantou, que cuidou e que né, fez tudo o que ele poderia fazer para aquela planta nascer. Nós temos a figueira, que não estava dando frutos, e nós temos o vinheiro, né? Ou o homem que trabalhava na vinha, o trabalhador que cuidava daquelas plantas e que pediu, né, mais uma misericórdia sobre aquela planta. E quando a gente começa a olhar, né, pelo nosso primeiro personagem, se a gente for olhar pela ótica, né, do dono da figueira, a gente já começa logo a se identificar com ele, né? E vocês vão dizer, nossa, mas ele parece tão sem misericórdia, né? Mas imaginem só o contexto. A Bíblia ela faz questão de dizer que essa figueira estava plantada numa vinha. E a vinha era um terreno fértil. Lá, a vinha, por várias vezes a gente escuta esse termo na Bíblia, né? Desde Isaías. Então, a vinha era um lugar planejado. Então, a gente tinha paredes, né, muros para que os animais não entrassem. Era um solo fértil. Então, a Bíblia faz questão de começar dizendo que aquela figueira ela tinha todas as condições necessárias para dar fruto. E a Bíblia faz questão de dizer isso claramente, né? Então, ela estava plantada em um lugar onde ela tinha toda condição necessária para frutificar. Mas ela não frutificava. Então, o dono da figueira, ele chega já falando, olha, tem 3 anos que eu venho aqui buscar um fruto, tem 3 anos que eu venho aqui
e ela não me dá fruto, eu vou cortar ela fora, porque ela está ocupando o lugar de outra pessoa. A visão que a gente tem desse homem, né, é como se ele estivesse chegando lá com uma prestação de contas. Eu fiz a minha parte, eu plantei num bom lugar, eu cuidei, mas ela não está me dando frutos. Então, eu vou cortar ela fora. E aí é que entra a comparação conosco, né? Nós somos especialistas em apresentar contas. Em dizer, nossa, mas eu orei por aquele irmão, eu fui na casa dele, eu falei com aquele irmão. As mães, né? Quantas vezes a gente fala assim para o nosso filho, ou pelo menos pensa, né? Mas eu carreguei esse menino na barriga, 9 meses. E agora, olha o que ele faz comigo. Dos maridos, a gente nunca faz isso, graças a Deus. A gente nunca apresenta uma conta pelo nosso marido, nunca, nunca. Nunca o nosso marido escuta, né? Eu lavei, eu passei, eu fiz, eu estou trabalhando, e eu estou aqui, você... Graças a Deus que desse mal a gente não padece. Mas a gente tem muito esse costume. E hoje, né, que é Dia das Mães, não tem como a gente não linkar com isso, né? Quem aqui já falou, né, ou já ouviu falar, não, quando eu fui mãe, eu conheci o amor incondicional. Eu não sabia o que era amar antes de eu ser mãe. Porque o amor da mãe, ele coloca em contra-cheque isso. Porque você não recebe nada em troca. Na maioria das vezes. Ou pelo menos na maior parte do tempo. Você está lá, grávida, né? Ou acabou de ter um bebê, e aquele bebê está lá, usando 10 fraldas por dia, levando sua energia, suas vitaminas, seu cabelo, seu tempo. E aquele bebê não te oferece nada em troca. Só que o que faz você, muitas vezes, cuidar daquele bebê de uma forma abnegada, de uma forma intensa, de uma forma cuidadosa? O amor. E é aí que a gente começa a entender, né, a encontrar Cristo nessa história. A encontrar o Senhor Jesus dentro dessa história. Quando a gente ama, a gente não apresenta contas. E é muito fácil amar quem eu gosto, não é? Amar quem dá super certo comigo, quem faz tudo que eu quero. Amar aquele irmão que vai lá em casa e leva um bolo para mim. Amar aquele irmão que abre o PG. Agora vai amar aquele que te desafia. Amar aquele que te ofendeu. Amar aquele que, por vezes, falou coisas para você que magoaram sua alma profundamente. O cerne do Evangelho é o amor. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Manso e Humilde, né, que fala sobre Jesus. E ele fala que Jesus é o amor revestido de carne. E Jesus fez questão de, no tempo dele como homem, né, na terra, encarnado na terra, Jesus passou por tudo isso. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi questionado, né? Ele poderia ter vindo, né, com pompa e circunstância, mas ele se fez um homem trabalhador, se fez um homem sem recursos extraordinários, né? Em nenhum momento Jesus apresentou a conta. Jesus não só não apresentou a conta, como ele pagou a sua conta que não era dele. Esse é Jesus. E se o nosso modelo principal é Cristo, se nós olhamos para Cristo, Cristo tem que estar em nós, em todas as esferas da nossa vida. Na nossa maternidade, na nossa paternidade, no nosso pastoreio, no nosso ministério, na nossa vida. Em tudo, Cristo tem que ser revelado através de nós. Então, se a gente, por vezes, começa a querer apresentar uma conta e falar, eu não vou mais orar por aquele irmão, porque eu já fui na casa dele 2 vezes, e ele nunca me chamou para a casa dele. Eu não vou mais conversar com aquela pessoa, porque ela me ofendeu. Eu não vou mais fazer tal coisa, porque aquela pessoa fez isso comigo. Se a gente começar a apresentar contas, se a gente for começar a colocar contas, a gente é o primeiro que não consegue pagar a conta que a gente deve. Nós somos os primeiros. Os primeiros. Então, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente foi criado para glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Mas o pecado que aconteceu no Éden nos separou daquele propósito para o qual nós fomos criados. Então, a nossa identidade, ela se tornou, às vezes, por vezes, corrompida, porque a gente
começou a entender que a gente precisa do nosso prazer, de receber, de entregar e de receber o tempo todo. A gente começou a se parecer com uma figueira que precisa ser atubada 24 horas para dar algum fruto. E isso é doentio, meus irmãos. Isso é pecado. Isso é um pecado. Nós não precisamos receber o tempo todo para frutificar. A nossa identidade é frutificar porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus. E isso já nos deu tudo o que a gente precisa para frutificar. Nós amamos porque nós fomos amados quando a gente não merecia. A gente entrega porque a gente teve alguém que se entregou numa cruz por nós. A gente se doa porque a gente teve um Deus que entregou seu único filho e doou ele por nós. A gente não merecia. A gente aqui não daria nosso filho por ninguém, nem pelo nosso marido, às vezes. E Deus entregou o seu filho por mim, por você e por todo mundo. Ele não falou, eu vou entregar meu filho só para o pessoal do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa. Ele entregou seu filho pelo pessoal do Oriente Médio, do Iêmen, para todos. O sacrifício de Cristo foi para todos. E munidos disso, a gente entende que nós temos tudo aquilo que a gente precisa para frutificar, para gerar frutos. Que é adubo que a gente precisa, além daquele sangue que foi derramado na cruz por nós. Você precisa de mais o quê? Para a gente poder frutificar, para a gente poder entregar tudo o que nos foi, todas as virtudes, todos os talentos que Deus deu para nós. O que a gente precisa mais para poder entregar para essas pessoas? Então, a gente começa a ver essa figura, né, do dono da figueira dessa forma. E a gente conhece ainda nessa parábola uma pessoa que é o vinheiro, que com amor, pela misericórdia, não deixa aquela planta ser cortada. E se a gente está falando sobre identidade, né, nós vamos conhecer, então, no nosso segundo ponto, o segundo personagem, que é a figueira. Quando a gente lê, né, eu até fiquei pensando, gente, será que eu estou lendo muito livro do Entre Amigas? Porque eu consegui só ver essa figueira com um problema de identidade, né? Ela era uma figueira que foi criada para dar figo. Ela estava plantada num bom lugar, pronta, ela tinha todas as condições para aquilo, mas ela não conseguia ser o que ela foi feita para ser. Então, aquela figueira, ela estava nas condições mais favoráveis possíveis. A Bíblia fala que as vinhas, elas eram plantadas em colinas onde tinha luz solar, onde tinha tudo aquilo matematicamente, né, feito pela mão do Criador, para que tudo aquilo nascesse. E eu imagino, né, que quando o dono da figueira chegou até lá, né, ele olhou naquela vinha e se aquela planta chamou atenção, provavelmente, talvez ela era uma das únicas que não dava fruto naquele lugar. Então, ela estava pronta, ela tinha todas as condições para frutificar, mas ela não fez. E eu até tive a curiosidade de olhar, e uma figueira leva em média de 1 a 2 anos para poder frutificar, né? Então, o dono da vinha faz questão ainda de reforçar que ele já estava lá há 3 anos procurando fruto. Então, mesmo que aquela figueira tivesse sido plantada naquele momento, né, ela já estava em uma época de dar frutos. E quantos de nós, né, nos identificamos com essa figueira no sentido de que nós temos todas as condições possíveis para que a gente possa dar frutos, mas a gente sempre espera a condição ideal. O tempo, o dinheiro, o momento, o lugar, né? E vendo, né, esses testemunhos, né, sobre as missões, a gente tem irmãos aí que hoje estão na África, irmãos que estão sendo perseguidos em vários lugares. Você acha que eles esperaram o melhor momento para ir, né? Vou esperar o melhor momento, esperar a guerra acabar lá, eu vou, né? A gente sempre quer estar na condição o mais favorável possível. A gente quer estar sempre na melhor terra, recebendo o melhor adubo e frutificando nada. A gente quer estar na melhor igreja, a gente vem na igreja domingo e a gente avalia se a palavra foi boa, se a luz foi boa, se o louvor foi bom,
Se todo aquele adubo que eu recebi é o suficiente para uma planta tão rara como eu, né? Se todo aquele adubo que eu recebi é o suficiente para que eu possa dar um fruto, sequer. E aquela figueira nos mostra isso. Uma figueira plantada num bom lugar, mas que não frutificava. Então, aquela figueira, ela estava totalmente fora daquilo que ela foi formada para ser. Totalmente fora daquilo que ela tinha sido criada, do que foi pronto para ela, do que foi feito, do que foi preparado para ela. E a nossa situação é bem parecida com essa figueira, porque nós também, muitas vezes, nos afastamos daquele propósito para o qual nós fomos criados pelo pecado. Se nós nascemos para frutificar, a gente só vai conseguir frutificar quando a gente estiver perto daquele Criador que nos criou para isso. Quanto mais a gente se afasta de Cristo, menos a gente vai frutificar. Porque quanto mais a gente se afasta de Cristo, mais a gente entra dentro de nós mesmos. A gente começa a olhar os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas vontades, o que eu quero de bom, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu tenho, o que eu posso. Quando a gente afasta o nosso olhar de Cristo, a gente começa a olhar para nós mesmos e a gente só enxerga nós mesmos. E a gente vai ficando cada vez como um barco, assim, que vai se afastando da beira. A gente vai ficando cada vez mais longe daquele propósito. E a notícia que eu tenho para você hoje é que se você foi criado para frutificar, você vai dar fruto em qualquer terra. A Bíblia fala aqui, deixa eu pegar o nosso versículo aqui. A Bíblia fala em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A boa notícia do Evangelho é que a gente é péssimo, mas que nós temos um Deus maravilhoso. A boa notícia do Evangelho é que se você não está conseguindo dar bons frutos, você não tem condições de dar bons frutos, você tem um Deus que te fez e que quando você está nele, você dará bons frutos. O nosso papel todos os dias é estar tão íntimo com o Senhor, tão ligada no Senhor, tão grudada no Senhor, tão inerente, assim, tão entregue à vontade do Senhor para a nossa vida, que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, mas como que sai um fruto bom de uma árvore dessa? Porque esses frutos, eles não são o nosso mérito. Você não dá bons frutos porque você é bom. Você não dá bons frutos porque você tem um coração amável. Você não dá bons frutos porque você é talentoso, porque você é cheio de virtudes. Você dá bons frutos porque você foi criado por um Deus bom. E quando você está no Senhor, você está nas configurações originais de fábrica. E você vai ser tudo aquilo que o Senhor te planejou para ser. Mas quanto mais você se afasta do Senhor, piores são os seus frutos. A sequidão toma conta da sua vida. De uma forma que, por vezes, você pensa que você vai morrer. Você pensa, hoje a minha árvore vai secar e eu vou entrar aqui num lugar onde eu vou me acabar. Mas a boa notícia é que você tem um Deus que é a fonte de água viva e que Ele pode inundar, regar a sua vida de uma forma tão maravilhosa que você vai poder dar frutos onde você estiver. A Bíblia fala no livro de Jeremias que nós seremos como ribeiros plantados, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Se você está em Cristo, você vai cumprir tudo aquilo que o Senhor desejou, que o Senhor planejou na sua vida. A Bíblia fala em Salmos que você foi criado de um modo assombrosamente maravilhoso, que todos os seus dias foram escritos por aquele que te criou. Você não é uma obra do acaso, você não é alguém que, por algum motivo, o Senhor te colocou nesse lugar, por algum motivo você está no seu trabalho, pelo destino, alguma coisa te levou onde você está. Você está plantado onde você deveria estar,
porque Deus vai te usar para dar frutos naquele lugar. Então, muitas vezes, o trabalho que você odeia, que você toda segunda-feira acorda chorando para ir, você tem que orar para o Senhor e perguntar: Senhor, é nesse lugar que o Senhor me quer plantado? É nessa casa que o Senhor me quer plantado? É nessa igreja? É aqui que o Senhor vai me usar para que eu possa dar todos os frutos que o Senhor tem para mim? Então, meus amigos, eu me lembro, né, que eu tenho colegas de trabalho que trabalham comigo há muito tempo mesmo, coisa de 15 anos. E eu tenho uma colega que é espírita, uma colega que não acredita em Deus, eu tenho de todos os tipos. E eu me lembro que elas chegaram até mim e falaram: nossa, eu vi Deus através da sua vida. Num momento. Sabe quando? O dia que eu velei minha filha, aqui nessa igreja, meu bebê de 10 meses, que faleceu e foi velado aqui nessa igreja, aqui, nesse lugar. No dia onde a tristeza estava tão inerente no meu coração, no dia que eu estava tão seca, que eu achei que eu nunca mais na minha vida ia florescer, Deus me usou para falar com as minhas amigas. Deus usou as pessoas dessa igreja que nos receberam, que receberam o caixão da minha filha aqui, para inspirar as minhas amigas sobre um evangelho que não é um evangelho só de flores brilhosas todos os dias, mas é um evangelho de frutos verdadeiros, um evangelho de verdade, um evangelho que floresce em qualquer situação, na sequidão, no deserto ou na melhor vinha. Naquele dia em que minha filha morreu, eu não tinha a menor condição de falar nada para ninguém. E as pessoas que vieram no enterro da minha filha, elas falaram: Deus estava naquele lugar. Estava a igreja toda velando uma bebê de 10 meses. E as pessoas puderam, não porque eu e o Felipe somos maravilhosos, pelo contrário, mas Deus usou o pior momento da nossa vida para falar ao coração das minhas amigas. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que nos usa no nosso deserto. É o Deus que nos usa na sequidão. E é o Deus que nos usa quando a primavera está florida. Nós estamos em Cristo e graças a Ele nós vamos dar fruto em qualquer situação. E graças a Cristo, né, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a gente não é cortado fora. Então, a gente tem a imagem, né, no final do texto, do vinheiro. O homem que, vendo que aquela planta seria cortada, pediu mais uma chance para ela. E tem duas coisas que me chamaram muita atenção quando eu olho para o vinheiro, para o homem que cuidava dessa planta. A primeira coisa é que eu imagino, eu sou péssima com planta, péssima mesmo. Eu já matei até cacto. A minha cunhada, Karine, que está ali, ela é maravilhosa com plantas. E ela sabe tudo, ela pega lá em casa umas orquídeas que estão só o pauzinho seco, assim, ó, sem vida nenhuma, e ela leva para a casa dela e a orquídea floresce. E muitas vezes ela olha para a planta e fala assim: nossa, ela tem essa aqui vai nascer uma flor. Eu falo: aonde, Karine? Aqui, ó. Aqui ela vai nascer uma flor. A pessoa que conhece sobre plantas, né, a pessoa que tem esse dom, ela olha para aquela planta e ela consegue enxergar a verdade daquela planta, mesmo quando a realidade é diferente. Imagina só se a gente só cuidasse das plantas quando elas estão dando frutos e flores, né? No tempo de seca, a gente cortava tudo, nascia tudo de novo, né? Quem é que gosta de cuidar de planta, vai lá, a plantinha, você viajou, a plantinha secou, você vai lá e rega de novo, a plantinha está sequinha, você vai lá e coloca o adubo certo, né? Então, na minha cabeça, quando aquele vinheiro que cuidava daquela planta chegou, ele viu algo naquela planta que mostrou para ele que aquela planta poderia frutificar de novo. Porque senão ele ia falar: não, corta mesmo, que ela está toda tomada, já perdeu, né? Não tem mais o que fazer. E entendendo, né, que o vinheiro, ele traz para nós a figura de Jesus, da misericórdia, daquele evangelho da segunda chance, aquele que
que se entregou por nós, né? Eu imagino que quando o vinheiro olhou para aquela planta, ele enxergou a verdade sobre aquela planta numa realidade diferente. A realidade daquela figueira é que ela estava lá há 3 anos sem dar frutos. Mas a verdade sobre ela é que ela era uma figueira e ela nasceu para dar frutos. Quando a gente olha para os nossos irmãos que estão numa realidade como essa que a gente viu aqui no vídeo, quando a gente olha para a nossa casa e vem os nossos filhos numa realidade que nem no seu pior pesadelo você imaginou que você fosse ver seu filho naquela forma, você tem que ter o olhar de Cristo e olhar com os olhos da verdade para além da realidade. Você tem que olhar para aquela planta com os olhos da verdade. A gente está lendo, né, o livro, o Evangelho e as Chaves de Casa, e esse livro, ele conta a história de uma mulher que era lésbica, anticristo, tudo aquilo que afastava para a gente olhar e falar, nossa, isso aí não vai sair bom fruto nenhum disso aí. E ela teve um homem, um pastor, uma família, que olhando para ela e sabendo a verdade sobre ela, chamou ela para comer na casa deles. E no livro, ela conta as histórias de como ela fez isso com os vizinhos dela. Como ela reproduziu aquilo. Nós precisamos olhar para todo mundo ao nosso redor, inclusive para nós mesmos, com os olhos da verdade. A verdade, ela é imutável. A verdade é inabalável. A verdade não muda de geração para geração. A sua realidade vai mudar. A sua realidade de hoje, de um dia para o outro, pode acabar. Mas a verdade sobre você, ela vai permanecer a mesma. Porque ela está nesse livro, escrita por um Deus que não muda de opinião. Tem dia que eu amo meu marido, tem dia que eu não amo tanto. Né? Tem dia que eu amo meu filho, tem dia que eu não amo tanto. Tem dia que eu queria fugir. Né? Todas nós somos assim. Mas Cristo, ele não muda conforme a realidade. Ele não te ama mais quando você está aqui servindo e te ama menos quando você está na sua casa. O amor dele por você é o mesmo. É imutável e inabalável. E essa é a verdade sobre você. Você é amada por um Deus que te criou com um propósito. E o que eu achei mais maravilhoso quando a gente vai ver essa figura do vinheiro é que ele podia ter tido muitas atitudes, né? Ele podia ter olhado para aquela planta e fazer o que eu faço. Vou levar para a Karine cuidar, né? Vou chamar aqui um pastor, que é bom para orar com planta, e essa planta que vai levantar é agora. Ele podia ter delegado o papel, mas o que a Bíblia diz que o vinheiro falou aqui, ó? Dê a ela mais uma oportunidade, e eu lhe darei uma atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Evangelho é sobre responsabilidade. Quando a dona Raquel orou aqui agora e falou que a gente ora pelos nossos irmãos perseguidos, a gente ora por eles, mas a gente ora por nós, para saber como nós podemos nos tornar responsáveis por aqueles irmãos. O Evangelho é sobre responsabilidade. É sobre você olhar para o seu irmão, sabendo a verdade sobre ele e falar, eu não vou deixar cortar. Eu vou adubar, eu vou cavar, eu vou acompanhar, eu vou atrás. Você desiste do seu filho quando ele te faz a primeira malcriação? Quando seu filho com 3 anos lá fala, não gosto de você. Você fala, então vai embora dessa casa. Você desiste? Não, você não desiste. Você vai mais uma, você vai mais 2, você vai mais 3, você vai mais 4. Porque o amor que te inunda por aquela criança não te deixa desistir. E o que falta em nós é o amor não só por quem a gente gosta, mas o amor por todo mundo. O amor de Cristo. A responsabilidade sobre o nosso irmão, ela não é do pastor de tempo integral. Ela não é só de um pastor específico dessa igreja. A responsabilidade sobre o seu irmão, ela é sua, ela é minha. Se tem alguém no seu PG que está padecendo de alguma questão, de alguma necessidade,
a responsabilidade sobre ele, ela é sua. A responsabilidade de ensinar Cristo para os seus filhos não é minha nem do Felipe. A gente segue o nosso chamado e contribui. Mas a responsabilidade de formar Cristo nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, é nossa. A responsabilidade de fazer seu filho adolescente ter um encontro com Deus não é da Ju e do Gustavo, é sua. E o nosso mundo hoje, ele carece de responsabilidade. Todo mundo aqui que é empresário conhece um funcionário irresponsável. E todo mundo que é líder de algum ministério já padeceu na mão do irmão que te deixou na mão. Nem precisa pensar para não pecar, mas se puxar da sua memória, você vai achar. Hoje o nosso mundo carece de pessoas que assumam a responsabilidade. O Brasil é um dos países com maior número de igreja evangélica. E o que é que mudou no nosso país? Como que o nosso país é conhecido lá fora? Vocês acham que a gente precisa de mais igreja? Ou de responsabilidade sobre os nossos irmãos? Eu sou fisioterapeuta e o meu doutorado foi em mães de crianças com paralisia cerebral. E a gente aplicou 2 questionários nessas mães. Um que avaliava a sobrecarga, do quanto essas mães eram sobrecarregadas por cuidar dessas crianças, e outro que avaliava o apoio social dessas mães. Quase 90% das mães se declararam cristãs e frequentadoras de uma igreja. E quase 70% declararam que queria acabar com a própria vida, porque não aguentava mais. Cadê os irmãos dessa igreja? Quem estava lá com aquela irmã no dia que ela estava exausta, cansada e querendo desistir da vida dela? Nós vamos continuar até quando? Passando a nossa responsabilidade. Ah, mas o Oriente Médio é muito longe de mim. Ah, mas o Iêmen, nem sei, nunca fui lá. Ah, mas aquele vizinho lá, não vou chamar ele para jantar na minha casa, porque ele é muito estranho. Ah, aquele outro irmão lá também, eu não oro por ele, porque ele já me ofendeu. Até quando a gente vai continuar passando a responsabilidade para o próximo? Para o próximo. Para o próximo e para o próximo. Até quando a gente vai continuar achando que a nossa responsabilidade como missionária é comprar pipoca no final do culto? A nossa responsabilidade é muito maior, meus irmãos. Muito maior. O evangelho, ele é um evangelho de ação. A gente ora, a gente clama, mas a gente também vai até o outro. A gente vai de encontro até o outro. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não vai conseguir mudar a realidade em que aquela pessoa está inserida. Há alguns domingos atrás, a Paulinha e o Sardinha vieram aqui dar um testemunho. Eles foram para a África, né? E eles ficaram lá, fizeram um tempo de missões lá e voltaram. A gente não teve notícia que a África agora virou uma outra coisa. Mas a gente teve notícia de uma mulher que encontrou a Paulinha quando ela estava comprando um chinelo e que a Paulinha foi voz da verdade para aquela mulher. E aquela mulher foi transformada, porque ela conheceu a verdade, mesmo numa realidade difícil. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente olha para uma realidade igual desses irmãos da igreja perseguida, é uma realidade tão triste e tão absurda, que a gente entende que nada que a gente fizer vai mudar aquela realidade. E sabe qual é o nosso papel? Não é mudar realidades. O nosso papel é ser portador da verdade. Porque a verdade é o que liberta. A verdade é o que transforma o um, e o um transforma o lugar onde ele está inserido. A gente precisa olhar para os nossos irmãos com olhos da verdade, sabendo que aqueles irmãos foram criados para ser, para florescer, mesmo na realidade mais difícil possível. As realidades, às vezes, elas não vão mudar, ou elas vão ser muito duras. Mas se a gente for o porta-voz da verdade, a gente vai transformar a vida daquelas pessoas. Eu fiquei pensando muito se eu contava um pouco da minha história. Mas Deus, quando eu fui
ler esse texto, né, Deus falou de uma forma tão grande comigo, que eu quero dar o meu testemunho no sentido de que eu sou uma pessoa que está aqui hoje, no Dia das Mães, 3 anos depois que eu enterrei minha filha, é porque eu sou fruto de irmãos que assumiram a responsabilidade pela minha casa e não me deixaram afundar quando eu comecei a querer esquecer a verdade. Eu sou mãe de 3 crianças, da Amora e do Caleb. Eu passei por um longo processo de infertilidade para ter os meus filhos. Eu demorei 4 anos para engravidar da Amora, 6 anos para engravidar do Caleb. E desde que eu sou pequena, eu falo que meu sonho era ter 3 filhos. E no dia que o Caleb fez 1 ano de idade, eu descobri que eu estava grávida da Serena. E um dia, num exame de rotina, de 29 semanas, sem nenhum outro exame, sem nenhuma outra explicação, eu fui sozinha fazer um exame de imagem e uma médica me falou, você está sozinha? Eu falei, estou. Ela falou, ixi. Aí eu falei, pode falar. Ela falou assim, a sua filha tem uma cardiopatia incompatível com a vida. E aí, naquele dia, foi o dia onde a realidade se impôs sobre mim. Sabe aquele dia em que você está vivendo uma vida comum e a realidade se impõe sobre a sua vida? Alguém morre, acontece uma tragédia, e aquela coisa vem sem avisar, sem te preparar. Ela arromba a sua porta e sua realidade agora é essa. Você recebeu um diagnóstico, você foi demitido, seu parente morreu. E eu me lembro de um dia, e aí depois desse diagnóstico da Serena, foram vários dias de exame, de várias coisas sobre a vida dela. E um dia, eu acordei e falei assim, Felipe, eu não faço mais exame. Eu não aguento mais ouvir notícia ruim sobre a Serena. E nesse dia, a gente tinha um almoço dos coordenadores na fazenda da Laís e do Adriano. E eu estava lá, eu nem sei se a Lelê vai lembrar dessa história, mas eu estava na fila do almoço e a Lelê, esposa do Vival, estava na minha frente. Eu com o prato na mão, a Lelê com o prato na mão. E a Lelê virou para mim e falou assim, eles vão te falar muitas coisas sobre a Serena. Essa pode ser a realidade dela, mas não é a verdade sobre a vida dela. E aquelas palavras que a Lelê falou, quando a gente estava servindo a comida, aquilo pegou tão forte no meu coração, que eu fiquei ruminando aquela palavra. Ruminando. E todas as vezes que eu ia fazer um exame, eu falava, essa não é a verdade sobre a vida da Serena. Nos exames eu ouvia que a Serena tinha síndrome, que o coração dela era horrível, que o ventrículo era péssimo, que a válvula não funcionava. E eu ficava repetindo na minha cabeça, ela foi formada de um modo assombrosamente maravilhoso, e o Senhor a formou de uma forma perfeita. A minha realidade, ela foi tão triste, que se eu olhasse para ela, eu ia afundar. A Serena nasceu, nós fomos para São Paulo, ela nasceu em São Paulo, ela operou com 3 dias de vida, ela viveu 10 meses, ela não respirava sozinha, ela nunca colocou um alimento pela boca, ela vivia numa UTI home care 24 horas por dia, no quarto da nossa casa parecia um hospital. Eu fiquei durante 5 meses numa UTI, quase não vendo a luz do dia. Todos os dias, a gente chegava, eu e o Felipe, para receber as notícias do médico. Cada dia era uma notícia pior. Eu sou da área da saúde, mas eu acho que eu nunca vi tanta notícia ruim em tão pouco tempo. E essa igreja, ela assumiu a responsabilidade sobre a nossa casa. Ninguém conseguiu mudar a realidade. Minha filha está morta. Mas eles conseguiram fazer com que a gente não se desviasse da verdade. Em alguns momentos, meus irmãos, a minha realidade era tão triste, que eu comecei a me esquecer da verdade. Eu me lembro de um dia, a gente foi jantar na casa do Marcão e da Roberta, minha filha faleceu na segunda, isso foi na quarta. E aí eu virei para o Marcão e falei, eu não duvido que Deus é bom, eu só acho que Ele não é bom para mim.
E a resposta dele foi: Deus é bom para você. Os irmãos dessa igreja, eles foram como um sino que batia a mesma música. Um disco quebrado. E eles repetiam a verdade para nós todos os dias. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E quando eu vi a minha filha morta na cama dela, eu falei: Deus é bom. Porque quando eu esqueci a verdade, os meus irmãos me lembraram dela. Nós temos a responsabilidade de lembrar os nossos irmãos da verdade quando a realidade dele for tão triste que não tem o que você falar. Eu tive irmãos aqui, o Carlos e a Mariana, que estão lá, o João e a Carol, eles andaram 600 quilômetros para almoçar com a gente. Porque a Claudinha, do pastor André, ligou para a Mariana e falou: a Tereza não está bem. E a Mariana podia ter falado: vou ligar para o pastor André, vou ligar para o Marcão, vou delegar essa função. Mas eles assumiram a responsabilidade, pegaram um carro, andaram 600 quilômetros, almoçaram e voltaram para casa. Nesse dia que eles foram lá, não mudou nada no quadro da minha filha. Ela continuou péssima. Mas quando eu cheguei no hospital na segunda-feira, a médica virou e falou assim: a visita dos seus amigos te fez bem, você está feliz? Eles foram até lá para me lembrar da verdade. Que por mais que eu estivesse em outra cidade, sozinha, sem ninguém, eu ainda tinha uma família. Eu tinha um Deus que não tinha me esquecido. Meus amigos, quando eu acordei de manhã, uma segunda-feira, 12 de junho, e eu cheguei no berço da Serena para dar uma mamada dela, e eu vi que a Serena estava morta. A única coisa que veio na minha cabeça foi: Senhor, não me deixe esquecer da verdade. E eu tive que levantar com as forças que eu não tinha, ir lá no quarto da Amora e falar: filha, a sua irmã morreu. E naquela hora, não tinha curso de Hotmart que ia me ajudar a dar aquela notícia. Não tinha nada. Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu pedi tanto pela vida da Serena. Por que Deus se esqueceu da gente? E eu, quebrada, falei: Deus não se esqueceu de nós. Deus é bom, por mais que a gente não entenda. A minha realidade, ela era tão triste, que eu estava como aquela figueira, numa realidade que eu não fui criada para aquilo. Deus não criou a gente para tanto sofrimento assim. E a única coisa que pôde me ajudar a sair daquele quarto escuro que eu entrei, daquela tristeza que consumia minha alma, foi me lembrar da verdade. E quando eu esquecia, Deus mandava alguém para me lembrar da verdade. Quantas pessoas, meus irmãos, estão aqui perto de nós, padecendo. Todo domingo, antes de eu vir para a igreja, eu vou atender uma paciente minha que mora aqui perto. Ela tem 3 anos e está em cuidado paliativo de câncer. Ela não abre o olho, a mãe dela coloca um durex para ela dormir, porque ela não consegue fechar o olho. Eu vou lá todos os dias para aliviar a dor dela e para ser um porta-voz da verdade. Todos os dias eu chego e falo: Clara, você é muito especial. Jesus te ama muito. As realidades que a gente tem no nosso mundo, meus irmãos, tem gente que sofre demais. Tem gente que está padecendo. E sabe qual é a diferença que a gente pode fazer na vida dessas pessoas? É ser porta-voz da verdade. Esse vinheiro olhou para aquela figueira, sem dar fruto, olhou para ela e falou: eu vou dar mais uma chance, porque eu sei a verdade sobre ela. Ela é uma figueira, ela foi feita para dar fruto. Seus filhos, eles vão ver o Evangelho através da verdade da sua vida. Não adianta você viver uma mentira e querer pegar uma verdade. Quando o seu filho estiver numa situação que você vai falar assim: eu não sei mais o que fazer com esse menino, você vai lembrar a verdade sobre o seu filho, além da realidade. Seu filho foi formado de modo assombrosamente maravilhoso, e Deus tem todos os dias dele contado nas mãos dele. Meus irmãos, a gente precisa começar a assumir a responsabilidade como aquele vinheiro, de adubar, de cavar,
de adubar com a verdade a vida daqueles que estão sofrendo tanto, numa realidade tão triste, que eles estão se esquecendo daquilo. Esse papel é nosso. Nós recebemos na cruz tudo aquilo que a gente precisa para fazer isso. A Bíblia fala que nós consolamos, que a gente foi consolado. Se hoje eu viro para a mãe da minha paciente e falo, Deus é bom no velório dele, é porque eu fui consolada. É porque alguém falou isso para mim. Alguém me lembrou dessa verdade quando eu queria esquecer. Tudo que você recebeu é para repartir. Cada deserto que você passou na sua vida é para frutificar na vida de outra pessoa. Para de ser uma planta que só quer receber adubo. Começa a frutificar. Começa a olhar para o seu lado. Começa a ver a realidade das pessoas ao seu redor. Começa a ver que tem gente que sofre, mas que você pode ser porta-voz da verdade naquela vida. Que foi um vinheiro que salvou aquela vinha, aquela figueira. Foi um irmão que me ligou no dia que eu estava no fundo do poço e não me deixou desistir. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a minha filha morreu. Eu não tinha para quem ligar e o Felipe estava chorando muito. Eu liguei para esses nossos amigos, o João e o Carlos. E eu falei, João, a Serena morreu. E ele apareceu lá em casa. E eu lembro da cena. O Felipe deitado no chão e ele do lado do Felipe. Não tinha o que ser falado. Não tinha o que ser feito. Não havia o que fazer. Mas havia uma verdade a ser dita. E se hoje você vê a minha família aqui nessa igreja servindo, é porque meus irmãos não me deixaram esquecer da verdade. Meus irmãos não me deixaram se tornar uma figueira infrutífera. Eles me adubaram. Eles até cortaram a planta, me podaram quando eu precisei. Mas eles me permitiram frutificar de novo, mesmo numa terra seca. Porque eles assumiram a responsabilidade de ser voz de Deus na nossa casa. E a minha palavra hoje, irmãos, Deus falou muito isso forte ao meu coração. Nós precisamos assumir a responsabilidade. A gente tem que parar de orar aqui no culto, como se nada tivesse acontecido. A gente tem que parar de ser superficial, de ser aquela planta, aquela figueira lá de Marcos que Jesus amaldiçoou, que você olha de longe, ela tem folha, ela é maravilhosa, mas quando você cavuca, não tem nenhum fruto. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos entender, nós temos responsabilidade de ser voz da verdade nessa nação. Até quando a gente vai ter igrejas lotadas, 1000 membros, e uma cidade padecendo? Até quando, gente? Até quando a gente vai entender que a responsabilidade é minha? É uma pessoa que se dispõe a falar a verdade. É um que salva aquela planta de ser cortada. Eu quero orar agora, mas eu quero orar de uma forma muito específica. Se você não quer assumir a responsabilidade sobre nada, nem precisa fazer oração. Eu quero que a gente ore hoje. Eu quero que você ore primeiro para Deus colocar uma pessoa no seu coração. Pode ser um país, pode ser uma pessoa, ou pode ser seu próprio filho. Pode ser seu marido, pode ser sua mãe. Às vezes tem uma pessoa que está padecendo do seu lado aqui, você está preocupado querendo ir para a África. Você vai orar para Deus colocar uma pessoa no seu coração. E você vai orar com essa pessoa, pedindo para que você possa ser voz da verdade na vida dela. Mas agindo com responsabilidade. Indo até essa pessoa, se esforçando, saindo do seu canteiro adubado e cheio de coisas, dividindo os frutos, repartindo o que o Senhor já te deu com essa pessoa. Você vai orar com responsabilidade, sabendo que Deus já te entregou tudo o que você precisa para você frutificar, para você mudar a realidade daquela pessoa através da única verdade, que Jesus amou todos de tal maneira, Deus amou seu Filho do mundo todo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.